retira para rezar no Monte das Oliveiras, porque após a ceia, quando ele distribui a ceia para os seus discípulos, distribui para os 12. Todos comungam? Todos. Até o Judas? Todos, mas não é? Ele distribui para todos. Não sabe se todos comeram. Não interessa, este fato não é importante. Ele não exclui nenhum da Eucaristia, nem o Judas, da ceia. Tanto que ele diz, aquele que come comigo é o que vai me trair. Entendeu? Então, quer dizer que... Aquele que põe no molho, né? Isso. Então, veja só, aqui tem uma... Ele não recusa para ninguém. A partir dali, ele vai rezar. Judas sai do grupo. O que tem de fazer, faça depressa. Jesus vai para o Monte das Oliveiras para rezar. Mas isso aqui a gente não vai dizer quantas horas foi, né? Porque é que você entra nessa dimensão cronológica e não é importante isso. Sim. Jesus foi para o monte rezar, Judas foi procurar alguém responsável da economia, negociou a entrega de Jesus. Vai lá, entrega por algumas moedas e etc. Mas Jesus fala para Judas, né? O que tens de fazer, faz depressa, né? O que tens de fazer, faça depressa. É isso que perguntaram. Isso está na Bíblia, né? É o texto bíblico. O que tens de fazer, faça depressa. Eu lembro muito de uma quando o sermão que o padre dá se chama homilia, né? Homilia. Que você fez algumas Páscoas atrás, alguns anos atrás, que você disse, né? Provavelmente a conversa de Judas foi algo assim, né? Quanto me dão para me entregar meu mestre, né? E quantas vezes na vida, Jair, a gente entrega Jesus, né? Imagina. Muitas, mas muitas vezes. Quantas vezes o negamos? O negamos. Vai ter tudo isso aí. Todas as vezes que nós fugimos da responsabilidade, todas as vezes que nós não queremos assumir uma responsabilidade, isso é negar a própria dimensão do reino de Deus. Certo. Aqui o beijo da traição famoso de Judas. Como que foi por aí? Gente? Sempre lembrando, retratado pelo artista. Pelo não artista, é? Séculos depois. Mas o que às vezes, mas as escrituras falam disso também, né? Isso, a escritura fala, depois o artista com sua capacidade estética e etc, né? Ele retrata isso no papel. Mas a história do beijo existe mesmo, né? Ela é real. É real. Aquele que eu beijar é o Cristo. Isso. O próprio Jesus, com um beijo você me trai. Com um beijo você me trai, Judas? Isso é fato real. E aqui é o último milagre de Jesus na Terra, né? Não, o milagre não, porque aí não caracteriza como milagre nenhum. Quando Pedro tira a orelha do centurião. Teve um fato. Mas aquilo dali é um fato para ser interpretado, não é? Você não pode tirar o pedaço de ninguém. E muito menos a orelha, que é um ambiente um elemento que protege a audição, tudo isso, né? Aqui vem um show de interpretações que teria que entrar em outra dinâmica para explicar isso. Sim, mas o fato é que a questão da orelha não poderia ter sido a orelha, poderia ter sido o braço, qualquer coisa. Não fala que é a orelha? Fala que é a orelha, mas isso não tem importância. O mais importante é que não é através da violência que você defende o reino de Deus, que você defende Jesus. Aliás, Jesus não precisa ser defendido por ninguém. Quem precisa ser defendido é nós por Deus, não é? Porque às vezes nós entramos numa dinâmica que não é correta. A gente acha que Deus precisa de nós. Não é Deus que precisa de nós. Deus não precisa de nenhum ser humano. Somos nós que precisamos de Deus. Deus sem nós continua a mesma coisa, não muda uma vírgula. Nós sem Deus não somos nada. Morremos, simplesmente. Perdemos toda a expectativa de salvação, de tudo, né? Ficamos só na dimensão humana. Essa parte aqui que mandava a minha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Né? Uma maneira... 52. Isso. Aí assim, dogma do mestre, né? Horas antes de ser torturado e morto, né? Você vê como que ele era contra a violência, né? E hoje tem pessoas que defendem a violência usando Jesus, né? Em nenhum momento Jesus parte para a violência. Jesus tem restrições, isto sim, como por exemplo, uma vez que ele entrou no templo de Jerusalém e fez lá um piseiro danado, como restrição. Aqui não é lugar para vocês fazerem isto. E ali ele percebeu que não tinha como fazer um diálogo, um acordo entre eles. Estava usando o pai dele para ganhar dinheiro, né? Ele disse, isso aqui não. Que hoje
é o que mais acontece, né? O uso da dimensão religiosa para fins econômicos. Né? Você vê, eu vi uma análise sobre isso. Jesus, ele não se irrita com Judas, não se irrita com Madalena, ele se irrita com os vendilhões do templo, Exatamente, né? exatamente. Está algo aí antes de eu passar? Não, é só para a gente voltar aqui nessa questão, porque nós temos ainda uma boa pegada Tá certo. aqui, não é? Aí a negação de Pedro, né? Então, aqui merece uma reflexão pelo seguinte: a questão não está na negação, está depois na revitalização. Porque, por exemplo, tanto Pedro quanto Judas negaram a Cristo. Os dois negaram. A diferença entre ambos é o depois da negação. Pedro, depois de negar Jesus por 3 vezes, chorou amargamente, desesperadamente e voltou para Jesus. Pediu perdão e depois continuou com a comunidade e reestruturou toda a sua vida. Judas negou da mesma maneira. Só que depois da negação, ele não retornou, não se levantou. Não levantou a cabeça. E, segundo a tradição, foi enforcar-se. Então o problema não está na queda, está no levantar-se ou não. Porque às vezes nós ficamos tanto discutindo a queda e não percebemos o valor de reerguer-se na fé, não é? E muito interessante, Jair, que lá na última ceia, entre aspas, que mandaram aqui citando isso para mim, na última ceia, Jesus fala, um de vós vai me trair. Aí Pedro, que é muito impulsivo, fala, quem que vai te trair? Eu tô pronto para morrer pelo Senhor, né? Isso. Aí fala, está pronto para morrer por mim? Ainda que o galo cante, então me negarás 3 vezes. Que é uma realidade, uma característica do ser humano, não é? Às vezes a gente faz grandes propósitos, sábios propósitos, santos propósitos, mas depois tem o dia a dia. E aí no dia a dia que a gente cai. Por isso que Jesus, sabendo dessa dimensão humana, instituiu o sacerdócio com autoridade para perdoar pecados. Tu és Pedro, a quem perdoares os pecados serão perdoados. Inclusive, isto é uma questão do início da igreja. Não se imaginava, por exemplo, que uma pessoa convertida ao cristianismo voltasse a pecar. E depois, com o tempo, se percebeu que a pessoa voltava a pecar. Então, ela era catequizada de novo, perdoada e reintegrada à vida da igreja. Achavam que ela não pecaria de novo? Não se imaginava nisso que uma pessoa que se converte a Jesus Cristo volte a pecar. Não se imaginava isso? E depois se percebeu que voltava a pecar. Depois você fala depois de Jesus. Isto na estrutura inicial da igreja. Assim como também se pensava, inclusive alguns dos discípulos, que Jesus não ia demorar para voltar. Chamava a volta iminente de Jesus. Eles achavam que ainda estando em vida, Jesus voltaria. Eles em vida, né? Eles em vida. E depois começaram a perceber que não era assim. Porque o caminho se faz caminhando. E a gente descobre a fé no dia a dia, na vivência comunitária e etc. E foram assim. Então eles foram descobrindo a pessoa de Jesus depois da ressurreição de Jesus. Na vivência da comunidade. Né? Ali foram redescobrindo a mensagem de Jesus. Mandaram esse trecho aqui, falando da prisão. A primeira negação de Pedro foi para uma criada do sumo sacerdote. Prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro ia seguindo de longe. Eles tendo se acendido fogo no meio do pátio. Sempre fala desse fogo no meio do pátio, né? Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada, vendo sentado ao lume, o encarou e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Não o conheço, mulher. Pedro negou novamente. Não és tu que andava com o Nazareno? Não te vi pregar com ele na Galileia? Não, mulher.